enquanto o Ricardo resolve a situação dele lá, vou deixar já começar a gravar aqui a nossa reunião. Eu vou pedir desculpa para vocês, já até pedir desculpas antecipadas para o Pedro também, porque o Zoom tem essa limitação de 40 minutos. Então a gente sabe que daqui a pouco vai cair. Eu vou abrir um outro link e aí a gente faz todo esse processo de novo, mas aí agora acaba sendo mais rápido, né? Porque é só clicar, já está tudo configurado e tudo mais. Tá? Agradecer mais uma vez, Pedro. Obrigada por ter topado esse convite, né? O Pedro eu já convidei há mais tempo. Logo que eu comecei a dar aula de produção multimídia, eu falei para os alunos, eu acho que até antes de falar, porque para mim já estava certo que Pedro tinha que falar com os alunos sobre produção multimídia. E uma das definições, né, que a gente tem quando a gente fala de produção multimídia é essa definição voltada para o profissional. E quando eu penso num profissional multimídia, assim, o Pedro salta à minha mente, é indiscutível, porque ele sabe que eu rasgo seda para ele, eu acho ele um profissional extremamente competente e ele tem uma capacidade de ser multimídia igual a poucas pessoas assim que eu conheço. Assim, ele desenvolve um trabalho muito bonito, muito bacana e o menino tá só, se parar para pensar, só começando na carreira dele, é um novinho aí. Então, Pedro, obrigada por disponibilizar esse momento aqui pra gente, por ter corrido aí, instalado e aceitado tudo certinho para falar aí com os alunos hoje. Obrigada, viu? Nada, agora que a gente está de quarentena, né, só de home office, deu uma diminuída no trabalho. Tá todo mundo tranquilo aí? Todo mundo tranquilo. Beleza. Primeiramente, obrigado, Saulo, pelas palavras aí. A Saulo tá comigo aí 1 ano, né, Saulo? 1 ano e meio, eu acho. 1 ano e meio, não, 1 ano. 1 ano. Fiz 1 ano agora. 1 ano, né? 1 ano e 1 mês. Eu vou fazer 4 anos de Atlético já na Central Multimídia do Atlético. A Saulo vem de 1 ano e já pegou a minha fase no Atlético, assim, de correria total. Já entrou na correria total também junto com a gente. Essa parte de jornalismo multimídia eu acho muito importante, cara, falar, porque quando eu entrei na faculdade, quando eu quis fazer jornalismo, eu queria fazer por causa de rádio. Eu não queria fazer, a minha intenção não era mexer com rede social, até porque na época, lá para 2012, 2013, não tinha, as redes sociais não tinha esse boom que tem hoje, essa importância que tem hoje. Então, eu comecei visando rádio, eu queria mexer com rádio sempre foi uma paixão da minha vida. Só que, a partir do meu primeiro semestre na faculdade, eu percebi que, cara, o jornalismo é um leque enorme de coisas que você pode fazer, cara. Às vezes a pessoa entra achando, vou mexer com esporte, mexer com futebol, e vê que você tem 1 milhão de oportunidades, 1 milhão de coisas para fazer dentro do jornalismo. E foi isso que eu percebi. Eu acho que eu entrei numa fase muito boa da comunicação, porque foi quando as redes sociais começaram a se tornar muito importante na comunicação, de todo mundo na vida. E eu percebi que o jornalista que não se integrasse, que não fizesse tudo, ia ficar para trás. E realmente é o que está acontecendo hoje. Se o jornalista hoje, se ele pensa, vou ser repórter, e ficar só naquele de ser repórter, você só cinegrafista, filmar, faço umas edições e não adianta, cara. Alguém vai chegar mais novo, tá mexendo com rede social, tá nascendo com o telefone na mão, pode atropelar. Então, você tem que sempre estar se inovando, tentando fazer de tudo. Hoje em dia, tudo é muito rápido, tudo é muito fácil. Você com o celular na mão, que com o celular na mão você consegue fazer um jornalismo de muita qualidade. E é isso, cara. Não se prenda só uma coisa no jornalismo, não. Tenta fazer de tudo, tenta aprender de tudo, seja curioso. Eu até falo isso com a Sala, às vezes ela às vezes pede umas dicas de edição e tal, e eu falo, cara, seja curioso. Eu quero editar, eu quero saber como é que eu corto no Premiere. Vai lá no YouTube lá e joga lá, cortar no Premiere. Começa a ver vídeo, começa a tentar fazer. Quanto mais curioso e mais insistente você for, melhor para você e melhor vai ser daqui a uns anos também. Né? Bacana. Pedro, conta um pouco pra gente das suas atribuições no Atlético, né? Porque Cara, como a gente pode ver aí pela casa do Pedro, ele torce pro Vila Nova, né? Marcelo, aqui atrás do Pedro tem um monte de bandeira do Galo, só pra você saber, tá? Sim. Pedro tem tatuagens do Galo. Tem uns galinhos também ali de gesso que eu tenho no meu quarto aqui. Passando, Saulo, nessa TV aqui, algumas fotos que eu faço, só que por incrível que pareça, ontem minha televisão queimou. Que isso? Ontem à noite a televisão queimou. Que coisa boa, um período de quarentena. Vamos lá. Eu entrei no Atlético em 2016, depois de trabalhar lá 2 anos como voluntário no Centro Atleticano de Memória, né? Que é
é um projeto do clube, mas que não é oficial do clube, é tocado mais por torcedores. Eu trabalhei 2 anos como voluntário. E esse projeto do Centro Atleticano de Memória é dentro da Central Multimídia, né? Quem coordena é o Emerson, que é o chefe direto meio da sala. Acabou que ele já sabia que eu fazia jornalismo e tal, e quando surgiu uma vaga para clipagem no setor, eu entrei para fazer clipagem. Então, eu entrei lá, eu assistia todos os programas de TV. Nessa sala que a gente tem da multimídia lá, a gente tem uns computadores que passam todos os programas o dia inteiro. Então, eu comecei a trabalhar vendo esses programas, eu tinha que recortar tudo que falava do Galo. Todos os dias lá a gente recebe jornal, Estado de Minas, Estado de São Paulo, todos os jornais do Brasil, a gente tinha que fazer uma clipagem geral desses jornais também. Eu comecei assim e comecei a ser curioso. Comecei a ver que no setor ali faltava algumas coisas às vezes. Faltava às vezes alguém para fazer uma fotografia, faltava alguém para sair e fazer uma imagem que os editores ou os cinegrafistas estavam ocupados. Então eu comecei a me colocar à disposição, já usando tudo que eu estava aprendendo no curso, e comecei a dar certo com isso e comecei a achar meu espaço, né, dentro do Atlético. Hoje eu sou editor. Acho que meu principal trabalho lá é ser editor. Cinegrafista, faço fotografias também, acompanho as categorias de base do clube. Faço edições no Photoshop e no Premiere. Nas horas vagas também eu faço reportagem também, como vou mostrar para vocês que eu fiz em algumas competições que eu fiz. E é isso, eu faço de tudo um pouco e o que aparece para fazer, a gente tem que fazer. A gente tem que meter a cara e fazer, mesmo que a gente sabe que a gente vai só quebrar galho, mas é assim que se aprende, tem que fazer. Alguém quer fazer alguma pergunta antes de ele começar? Contar pra gente mais? Eu. Vontade. André. Pode ir, André. Luiz, foi mal. Ô Pedro, obrigado pela presença aí nessa web aula aqui, nessa web presença. Você está falando aí de ser multimídia, fazer várias coisas, quebrar galho. É um aprendizado, a gente sabe, né, que quanto mais a gente faz, mais a gente aprende, né? A gente agrega coisa para a nossa carreira. E como você dosa isso tudo para não extrapolar? Que a gente sabe que isso também é uma sobrecarga, né, de atividade. Você fazer TV, você filmar, você tirar foto, você multimídia. Como é que você lidar com isso lá no Atlético? Cara, é uma luta, assim. Isso aí a sala sabe como é que é. Eu tô só esperando a resposta. Às vezes Ele não dorme, eu acho que ele não dorme. Às vezes ela e às vezes o Emerson falam comigo, cara, você tem que tirar folga, você tem que parar, vai pra casa. Só que sempre tem alguma coisa para fazer. E eu sou um cara privilegiado que eu trabalho com tudo que eu amo, né? Eu amo futebol, eu amo Atlético. Então, tipo assim, chega uma hora que você tá mega cansado, mas você fala, pô, tô cansado pra caramba, mas valeu a pena. Isso que principalmente pós-vitória, né? Que é lógico. Tem dia que você chega em casa morto, quebrado, você fala, cara, eu tô morto, eu preciso dormir, mas tem mais alguma coisinha para fazer. Mas você faz porque você tá realmente muito feliz com aquilo que você tá fazendo e você sabe que seu trabalho vai dar resultado, entendeu? Então, realmente, dosar eu acho que é a coisa mais difícil do meu trabalho, assim, porque eu sempre tenho alguma coisa para fazer e quando não tenho, eu tô procurando alguma coisa para fazer, alguma coisa para postar, ajudar os meninos das redes sociais. E é isso, cara. Acho que dosar é a parte mais difícil do meu trabalho. Mas você dorme, né? Durmo. Quando dá tempo, eu durmo. Nos pós-jogos, não. Nos pós-jogos é muito difícil dormir. Mas Caramba. na maioria da semana eu consigo dormir algumas horinhas. Então tá bom. Eu pedi para ele falar especificamente da cobertura que ele fez com a base lá em São Paulo, que depois eu quero que ele detalhe pra gente como é que foi a rotina dele lá, porque eu tenho certeza que ele não dormiu. Mas aí você conta pra gente. Noite. Foi tenso. Oi, Marcelo. Boa noite, Pedro. Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Tudo bom, Pedro? Boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte, cara, como que você faz para tá separando esses conteúdos, porque eu entendo o jornalismo multimídia justamente usando diversas formas de se publicar uma notícia, né? Como que você faz para estar, por exemplo, publicando áudio, vídeo, imagens? Como que é feita essa seleção? Como que é feita essa escolha dessas coisas para você estar publicando? E como que você lida com essa questão de fazer esses conteúdos assim? Legal a pergunta, cara. Cara, a gente, lá no Atlético, como a gente tem uma equipe que trabalha junto com a gente, facilita muito essa parte de saber o que postar e na hora de postar. Até porque a gente trabalha num clube que é gigante, que move emoções, que move paixões, que move sentimentos.
Então, às vezes, não é tudo que a gente faz, a sala sabe bem disso, não é tudo que a gente faz que a gente tem uma licença para postar e para usar. Às vezes a gente faz uma imagem do jogador no vestiário, o jogador tá feliz e tal, mas no jogo anterior teve uma derrota de 3-0, de 4-0. É lógico que a gente não vai poder usar essa imagem, porque a gente sabe que se a gente postar uma imagem do jogador feliz pós-derrota, a torcida vai cair em cima. Então, a gente tem que ter o nosso filtro natural de saber como vai postar isso, para quem vai enviar isso, a ordem certa de importância. Por exemplo, eu costumo fazer fotos e vídeos em um jogo. Eu sei que o vídeo ele é mais importante e às vezes é um pouco mais, não digo importante, mas talvez seja melhor postar o vídeo primeiro que as fotos, porque às vezes a imprensa ter uma imagem é melhor do que ela ter uma foto. Então, sempre quando eu faço as duas coisas, eu chego em casa, eu tento ir primeiro nos vídeos para mandar o vídeo para publicação, para depois eu começar a editar fotos, começar a mexer em outras coisas. Mas aí vai também muito do jogo, do evento que a gente tá cobrindo, que a gente não trabalha só com jogo, a gente trabalha também com eventos do clube, eventos de mascote e tal. Então, eu acho que a gente tem que ter o nosso filtro, né, pessoal, e tem que ter também alguém por trás para ajudar a gente, né? Às vezes é o chefe, às vezes é a sala que está vendo por fora como tá as coisas. Então, não só eu tenho filtro, mas tem toda uma equipe por trás que me ajuda nisso também. Ah, certo. Obrigado. Luiz, queria fazer uma pergunta, né? Eu queria até fazer uma colocação com base no artigo que a Saula deixou para a gente para ler, para fazer, que vai um pouco nisso que ele falou, falando da gente. Um artigo que se passa ele é colocado em 2011, uma entrevista feita no Diário Catarinense com alguns repórteres. E aí, muitos dos repórteres em 2011, a gente está falando de quase uma década praticamente, falando dessa dificuldade mesmo que seria com a chegada dessa tecnologia toda, como você falou, que você está com o telefone na mão, você faz matérias, você faz imagens, enfim, é aquela coisa, a gente vê muito isso até no Twitter, o André acompanha muito também. Às vezes um torcedor está no campo, ele tira uma foto de um jogador de um ângulo diferente ali e fala, o jogador estava feliz, estava batendo papo no final do jogo com outros jogadores e aquela coisa toda. Eu queria saber de você como é que foi essa adaptação para você, poder entender isso tudo, porque da mesma maneira que você falou, para mim, quer entrar na faculdade, quer ir para o esporte, quer ir para isso, quer fazer reportagem, quer fazer campo, quer fazer isso. E, na verdade, você teve esse leque. Como é que foi essa adaptação para você? Cara, essa adaptação para mim ela foi difícil, porque eu era torcedor de arquibancada, né, velho? Eu era de torcedor organizado, então eu sempre tive o sentimento muito à frente assim da razão para a questão do futebol. Então, quando eu entrei, que eu vi como era o futebol por trás das câmeras, como funcionava o futebol, a gente que está vindo de fora, às vezes a gente acha que o futebol é os 11 caras correndo ali, o técnico e pronto. Mas por trás, cara, tem um universo inteiro de pessoas trabalhando, de pessoas que se doam o dia inteiro por aquilo ali. A partir desse momento, você começa a ver as coisas de outra forma, entendeu? Você começa a perceber que realmente tem um lado profissional ali, além da paixão. Então, eu fui percebendo que além desse lado profissional, futebol ele também traz muitas coisas para fazer. Foi aí que eu percebi que dentro do próprio setor, eu acho que o que mais me ajudou foi isso, cara, porque dentro do próprio setor eu vi que faltava algumas lacunas para ser preenchidas e às vezes eu poderia ajudar. Foi eu comecei a ver que eu poderia fazer uma foto diferente que ninguém fazia. Eu vou mostrar para vocês, eu comecei a fazer um trabalho de foto na arquibancada, e clube nenhum no Brasil fazia isso. Então, você vai começando a entender algumas coisas quando eu comecei a entender algumas coisas da época quando eu era torcedor, falar, pô, eu queria ver isso aqui e o Galo não oferecia. E se eu começar a oferecer isso aqui para o torcedor que também quer? Então, são várias coisas, cara. São várias coisas que quando você entra, você percebe que vão te mudar não só profissionalmente, mas também na forma de você entender o futebol e entender os profissionais que estão ali. Entendeu? Mas e essa mudança de mentalidade, do olhar de torcedor para o olhar de profissional lá do Atlético? Como é que foi? Isso eu vou falar que isso eu acho que foi uma das grandes mudanças da minha vida, assim. Porque eu entendi o futebol de uma forma quando era torcedor e, como eu falei, quando você vê de perto, você vê que o futebol é totalmente diferente. Então, hoje eu começo a entender mais um jogador que tá sorrindo após uma derrota. Eu começo a entender mais o que é um clube quando tem uma derrota, quando tem uma vitória. Lá no Atlético, cara, quando tem uma eliminação, uma derrota, cara,
eu achava que ninguém ligava, assim, a galera tá lá ralando e tem seu trampo, tem seu dinheiro e ninguém deve ligar para isso, cara. Do faxineiro ao presidente, todo mundo, do porteiro ao presidente, todo mundo fica cabisbaixo, todo mundo sente isso na pele. Então eu costumo falar assim, que eu, com os amigos meus, né, eu falo, cara, vocês sofrem, eu sofro dobrado, porque eu sofro como torcedor e sofro como funcionário, porque às vezes você tá lá da vontade de você esganar os caras, mas você tem que baixar a cabeça, respirar e lembrar que você está ali profissionalmente, que o cara também está sentindo, o jogador também sente. Então, acho que foi uma das coisas assim que mais mudou na minha vida, assim, foi ter essa mudança de visão assim, de ano. Ô Pedro, você como jornalista multimídia, né, multitarefa também, como que você vê essa questão da concorrência do público externo, que não é jornalista, que também faz essa questão de produzir conteúdos? Como que você, como profissional da área, lida com isso? Assim? Quais são as táticas que você tem para estar produzindo esse conteúdo de maneira assim, mais confiável, mostrar para as pessoas o olhar mesmo do jornalista? Cara, pois eu acho que isso aí, para quem tá, principalmente para quem está se formando agora, como vocês, vocês têm que começar a pensar nisso. Hoje em dia, todo mundo é jornalista. Hoje em dia, o cara na mão, o cara é jornalista. Às vezes, o cara vai passar em frente a um acidente ali, mega importante. Tem um jornalista, o cara vai registrar aquilo ali e vai fazer meio que o nome dele nisso, em rede social, principalmente. Então, eu acho que é sempre tentar fazer o diferente, velho. Vocês estão estudando para isso, para saber a fundo como investigar uma matéria, como fazer uma imagem diferente, como fontes, procurar saber o que aconteceu. Porque, querendo ou não, vocês estão estudando hoje, vocês sabem como fazer. O cara que vai fazer uma imagem vai fazer só aquilo. Então, sempre tenham em mente fazer o diferente, velho. Fazer o diferente o máximo que vocês puderem, porque isso que vai fazer vocês, às vezes, ter uma diferença para entrar numa agência, para entrar num jornal ou numa grande emissora, entendeu? Então, sempre façam diferente. Eu acho que o recado é esse, velho. Eu tenho uma pergunta, Pedro. Boa noite. Boa noite. No seu dia a dia, nesse tempo que você trabalha no Atlético, quais são os maiores desafios assim de lidar com tantas ferramentas assim multimídia? Cara, o desafio é esse. O desafio são tantas ferramentas na mão, velho, para lidar. Porque, eu vou até mostrar para vocês, um dos primeiros desafios que eu tive em relação a isso foi ano passado, quando o clube foi disputar um torneio sub-15 na Itália. E eu não estava nem esperando por isso, mas me chegaram e falaram: você que vai representando a comunicação do Atlético, representando a assessoria. E era um torneio sub-15, então é um torneio que não chama muita atenção assim do público em geral. Chamou o We Love Football, o maior torneio do mundo da categoria sub-15. Então, assim, eu fui com o grande trabalho de tentar trazer informação para o torcedor, mas também para a mídia brasileira que estava acompanhando. Só tinha o Atlético e o Palmeiras lá, de time sub-15. E eu tive que fazer tudo. Eu tive que fazer assessoria, mesmo sabendo quase nada de inglês. Eu tive que fazer fotos, eu fazia vídeos, eu fazia acompanhamento diário de treinamentos do time quando tinha. Eles treinavam no hotel. Então, assim, acho que foi um dos maiores desafios da minha vida, por ter muita coisa para fazer e por ter todas as ferramentas na minha mão. Vou até abrir para vocês verem aqui como é que foi um pouco dessa cobertura. Enquanto você vai abrindo aí, conta pra gente o que você levou de equipamento, Pedro, para a Itália. Cara, nessa época, né, eu estava meio que iniciando no jornalismo. Pedro, um ano atrás. Foi, eu estava praticamente começando, né, essa correria toda. E a gente não tinha muito equipamento. Eu tinha a minha câmera, que eu tenho uma 7D, que eu comprei usada mesmo e tal. E tinha algumas lentes que o clube cedeu para eu levar. Então eu levei a minha câmera 7D, que não é muito boa para foto. Levei uma 7D Mark II, que era a câmera que o nosso fotógrafo, Bruno Cantini. E levei 2 lentes e o meu celular. Então, assim, eu tentei ficar ao máximo no meu celular. Vou mostrar para vocês aqui agora o vídeo da viagem. Vou cortar umas partes que ele é muito longo, tem 4 minutos. Mas só para vocês verem como que eu utilizei o celular para fazer essa viagem, para fazer os bastidores da viagem, tentar mostrar para o torcedor e para a mídia que o time viajou bem, viajou tranquilo, viajou numa companhia aérea boa e tal. E como foi a chegada por lá. Você fez a maioria pelo celular?
Pô, esse vídeo foi todo pelo celular. A não ser a passagem que tem. Marcelo, já eu descrevo para você, tá bom? Uhum. Se não se importa, eu vou descrevendo enquanto vão passando as imagens. Tá tendo uma trilha de fundo, não sei se vocês estão ouvindo, tá bem baixinho. O Pedro está mostrando aí, acho que familiares se despedindo, né, dos jogadores, eles embarcando na fila para embarcar, com bagagem e tudo mais. Todos os jogadores uniformizados, Marcelo, na fila do aeroporto, muita bagagem. O pessoal aí acenando para a câmera, os meninos passando perto da câmera, descendo a rampa, a caminho do avião, e essas imagens todas, segundo Pedro, foram feitas pelo celular. E que celular que é esse, Pedro, que você usa? Só um minuto. Eu fiz todos, na época eu estava com um iPhone 7, eu fiz as imagens todas com o iPhone 7, imagem dentro do avião. O legal disso, Saulo, é que tinha meninos aí, se você pensar, são meninos sub-15, então atletas de 13, 14, 15 anos, que nunca tinham entrado no avião na vida, e já pegaram logo uma viagem de 9 horas para a Europa, então foi muito legal registrar também esse momento dos meninos, assim, de estar saindo do país pela primeira vez. Bom, então a gente viu imagens do pessoal embarcando, o pessoal dentro do avião, agora o pessoal desembarcando, Marcelo, e é interessante que dá para ver todos já com roupa de frio, né, porque chegou na Itália, estava bem frio. Sim. Esse é a gente chegando em Roma, e aqui foi a gente chegando na Itália, já em Bolonha, né? Que é a cidade onde foi o campeonato. Legal também de falar, Saulo, é que como era um campeonato fora do país e tal, então são muitas poucas pessoas que vão acompanhando o time, né? O elenco. Então a gente tinha que se desdobrar, a gente ajudava a rouparia. Vocês estão vendo os meninos carregando as malas, ajudando a carregar os objetos que ia usar e tudo. Então, a gente acabava fazendo de tudo também fora da comunicação. Aí foi quando a gente chegou no hotel, que teve essa reunião com os jogadores, o técnico falando que era o Galo que estava chegando, que tinha que correr atrás, mostrar o porquê do Galo. Até aqui, essas imagens todas foram feitas com o celular. Então, eu fiz a viagem inteira com o celular, e quando eu cheguei lá, que eu fiquei um pouco mais tranquilo, eu montei a câmera no tripé, na porta do hotel, e fiz uma passagem, tentando explicar um pouco de como foi a viagem, e conversei com o gerente administrativo da base, que é o Guilherme, para ele explicar como foi feita essa viagem, explicar um pouco do campeonato. Eu vou descrever agora para o Marcelo. Marcelo, o que a gente está vendo agora na tela é o Pedro segurando o microfone do TV Galo. Aparece só ele na tela. No fundo a gente tem um ambiente tipo, acho que um jardim, alguma coisa assim do fundo, provavelmente do hotel, alguma coisa assim, mas focado nele e ele dando uma informação. Na sequência aparece uma entrevista que ele fez com o coordenador da base, não é, Pedro? O gerente administrativo da base. Uhum. Então, assim, eu tentei ao máximo usar o que eu tinha na mão, que era no celular. Na época nem era um celular com uma câmera muito boa, não, apesar de ser de iPhone ter uma câmera melhor. Mas eu fui tirava o celular do bolso, achava uma imagem legal, ia lá e fazia a imagem. Então, assim, hoje em dia a gente pode fazer jornalismo volta naquela outra pergunta, né? A gente pode fazer jornalismo com qualquer coisa que você tiver na mão, cara. Então, se você for um cara que está realmente mexendo com isso, você tem que ser curioso e ser muito atento às coisas. Eu até aprendi isso com o Adriano Spinelli, não sei se todo mundo conhece o Adriano Spinelli. Sim. Ele trabalhou com a gente na TV Galo. Quando eu comecei a mexer com o cinegrafismo, ela que me deu muitos toques, então ela sempre ficava me cutucando o tempo inteiro, olha aquilo ali, vai lá e filma aquilo ali, olha aquilo ali. Então você acaba começando a pegar esse feeling do que você vai achar legal de mostrar. Vai ter hora que você vai estar querendo filmar tudo, velho. Principalmente nesse início meu, eu devo ter gigas e gigas de imagens lá que eu filmei sem ter nem porquê, mas você vai começando a pegar um feeling do que você vai fazer, da hora de cortar, essa parte de você fazer o cinegrafismo e fazer edição, você já começa a pegar um feeling na hora de fazer a imagem, de falar, ó, essa imagem aqui eu preciso talvez só de 5 segundos dela, porque já te ajuda na hora da edição. Então você vai fazer uma imagem de 5 segundos ali, que na hora da edição já vai estar cortada certinho, já é 20 segundos que você ganhou na hora de uma edição grande. Então, são coisas que realmente a gente vai começando a aprender quando você começa
a fazer. Tá com o celular na mão, tá na rua, velho, viu alguma coisa legal? Filma, fotografa, grava um vídeo. Tô vendo o cara atravessar a rua ali, o cara tropeçou. É assim que a gente começa a fazer, é assim que a gente começa a pegar a maldade também da coisa, né? Ô Pedro, vou fazer uma pergunta. Eu queria mais puxar para esse lado institucional do Atlético. Já vi que você é um jornalista multimediático, né? Mas também tem um lado da instituição de promover esse treinamento profissional, né? Atualizar ali do mercado. Aí me conta como é que funciona essa questão, se lá no Atlético é assim, se tem algum treinamento voltado para assim, para se atualizar das coisas, ou se é basicamente ali você tem os equipamentos e bora para jogo. Cara, no meu caso, quando eu comecei, foi basicamente isso aí. Nos equipamentos, eu meti a cara e vou fazer. Se der, usa. Se não der, não usa. Mas aí, com o tempo, o clube foi entendendo que precisava realmente de alguns cursos. Chegou a oferecer alguns cursos para a gente de edição de imagem, edições de vídeo. Há pouco tempo atrás, se não me engano, há menos de 8 meses atrás, né, foi um rapaz lá dar umas aulas também de como mexer com as câmeras, com essas câmeras DSLR, mostrar questão de foco e tal, porque principalmente cinegrafistas que estão lá há mais tempo, eles estavam acostumados com aquelas câmeras grandes, aquelas Panasonics que você bota no ombro e tal. E essa reviravolta de agora todo mundo só usar a DSLR, por ser mais fácil de carregar, por fazer uma imagem melhor. Então, quem estava acostumado com aquelas câmeras hoje tem um pouco mais de dificuldade de usar. Aí o clube foi atrás de um profissional que trabalha com isso há anos e mexe com Canon, com Sony e tal, e o cara foi lá para dar uma aula para a gente, explicar como que funciona, explicar sobre como armazenar, como cuidar também, que é muito importante. Então, assim, o clube realmente deu uma ajuda, mas não vai pensando que vai ser assim em todos os lugares. Se você não for curioso, não correr atrás, não começar a pesquisar sobre como funciona, eu quero mexer, vou ver vídeo na internet, hoje a internet possibilita a gente aprender tudo. Faça, porque não vai ser em todas as empresas que eles vão te dar essa colherzinha de chá, não. Ô, gente, vai cair daqui 6 minutos. Antes do Pedro começar o próximo assunto, vamos abrir um novo link? Não, eu ia te avisar isso. Então tá. Beleza. Vai cair, tá? E aí eu já vou mandar outro link lá no grupo. Beleza. Ok. Quando voltar, eu falo sobre os vídeos de bastidores também que a gente faz com o celular, ok? Beleza. Demorou. Ok. Beleza.